Olá, boa tarde a todos. Pontualmente às 15 horas, eu gostaria de dar as boas-vindas a mais uma edição do nosso Sinapse Conecta. E hoje nós teremos a ilustre presença de um grande amigo, fisioterapeuta integrativo, Dr. Estevão. Deixa eu convidá-lo. Deixa eu encontrá-lo aqui. Estevão. Só um momento para localizá-lo. Só um momentinho. Estevão, para quem não conhece, é um fisioterapeuta da cidade de São José do Rio Preto, uma pessoa extremamente generosa que compartilha livros, compartilha muito conhecimento conosco. Deixa eu só ver se ele consegue entrar. Estevão. Vamos nessa. Deixa eu localizá-lo. Não conseguiu acessar ainda. Se vocês tiverem perguntas para fazer para o Estevão, vocês fiquem à vontade. Deixa eu ver se ele já aparece aqui. Estevão, você está por aí, meu querido? Eu já mandei o convite para você. Ué, o que aconteceu que você não pode participar, Estevão? Vamos tentar novamente. Você está me ouvindo aí? Só responde para mim no WhatsApp. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Estou aguardando o convidado conseguir fazer a conexão dele. Muito bem. Estevão, encaminhei novamente um outro convite para você, meu querido. Olá, muito bem. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Estevão. Obrigado por aceitar o convite. Agradecer também a Renata, né, que gentilmente lembrou-me da sua ilustre presença. Eu confesso que eu falei, Renata, eu acho impossível o Estevão vir. Ela falou assim, tenta. Eu falei, bom, o máximo que eu vou escutar é um não, né? Então, muito obrigado por sua presença. Estevão, bom, não sei se você acompanhou, mas o Synapse Conecta eu criei com o objetivo de compartilhar histórias, né, conselhos, enfim, de colegas que já trabalham com terapias e que vão compartilhar um pouco do conhecimento, né, da trajetória aí com os colegas que estão nos assistindo nesse momento. E para começar, eu sou muito curioso, eu queria te fazer uma pergunta: por que fisioterapia? Bela pergunta, Christian. Primeiro de tudo, boa tarde a todos, boa noite ou bom dia, né? Não sei a hora em que o pessoal que te acompanha vai acabar vendo a live, mas por que fisioterapia? Eu vou ter que voltar um pouco na linha do tempo, né? Exato. Até para entender onde você está hoje, né? Exatamente. Como nós somos fisioterapeutas, né? Vamos usar a linguagem cabível para tal. A história pregressa, que nos dias de hoje é dita, né? Vamos fazer a linha do tempo. Tudo começou, Christian, quando eu tinha 15 para 16 anos. Eu me ausentei de casa porque eu fui para outra cidade do interior de São Paulo. No caso, essa cidade é Franca. E para quem é de lá e caso ouça, é da Franca do Imperador, que é a terra do calçado e também do basquetebol. Fui para lá para ser atleta profissional com 16 anos de idade. Comecei minha trajetória como atleta com 14. Com 14 eu já tinha meus 1,98, eu não tinha alcançado os 2 metros ainda, mas os 2 metros eu alcançava 2 metros e 10 que eu saltava do solo. Eu era mais leve do que eu era hoje, novo saltando, né, na posição de pivô. Óbvio que eu fui acometido de uma condromalácia patelar. E essa condromalácia fez com que eu frequentasse sessões de fisioterapia com o fisioterapeuta do clube, o Eduardo, e ele usava muito pouco eletroterapia. Ele usava muito cinesiologia e
também cinesioterapia. Fazia piscina e tudo mais com os atletas do time, e aquilo acabou me chamando a atenção. Né? Eu com 16 anos já prestando atenção naquilo, já estava no meu segundo colegial, mais um ano ia ter que prestar uma faculdade, e um belo dia ele me deu carona para eu ir para o polo esportivo, porque eu tinha me atrasado e eu ia treinar com a equipe adulta. E ele me deu uma carona. E quando eu fui entrar no carro dele, tinha um livro. Ele, calma, 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 que eu preciso pegar esse livro. Não pode dar problema nesse livro, que esse livro vai me fazer tratar o Guerrinha, né? Para quem não sabe, Guerrinha ele foi o armador da seleção brasileira de basquetebol por longa data. Ele tinha um entorse de tornozelo na época e era quase final de campeonato e ele precisava recuperar o Guerrinha para o jogo, para as semifinais. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, opa, se ele vai fazer esse trabalho e melhorar o atleta com 10 dias para ele jogar uma semifinal de campeonato, o rapaz deve ser bom. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Pois bem, minha condromalácia se agravou, cheguei próximo de ter que fazer uma cirurgia, não foi necessário graças a esse cidadão. E quando eu continuei na carreira, chegou o ponto em que eu fui, óbvio, né? Chegou a época de ser desligado da equipe. Nessas alturas do campeonato, eu já tinha sido campeão brasileiro em todas as modalidades desde os 16 anos, tanto estadual, né, brasileiro e também sul-americano durante 2 anos consecutivos, e com 17 para 18 anos de idade a cabeça não é muito boa, né? Bom, se eu tiver que sair daqui eu não vou para outro time melhor, porque não tinha outro melhor na minha visão para a idade daquela época. Vou fazer faculdade. Caí na fisioterapia. Cá estou eu, desde então. Então você começou sua trajetória pensando que iria trabalhar com a fisioterapia esportiva. Exatamente. Isso. Tanto que, terminando a graduação, eu já engatei, né, no ano seguinte, uma pós-graduação em ortopedia e medicina esportiva. Encerrei ela e próximo do final dela, na época tinha o Jornal da Fisioterapia e o nosso amigo em comum tinha colocado uma propaganda sobre terapia manual e na época, isso foi em 98 para 99, era sobre disfunção temporomandibular. Eu já tinha um contato como, né, paciente com um colega que entendia bastante da coisa. Falei, vamos tentar isso daqui também. Em conjunto com a pós, eu falei, vou aprender terapia manual. Aí foi aonde tudo começou. Isso foi o quê? 98? 98. 98. E nessa época, bom, você já conhecia o Afonso, né, que é o nosso amigo em comum, né? Vocês jogavam basquete contra ou junto, não sei, né? Vocês também tiveram, acho que essa fase de atletas aí entre vocês dois também, né? No caso, quem eu tive o maior contato foi o Minute, o mais velho, porque o Minute mais novo, ele foi atleta e nós jogamos junto em Franca. Né? São coincidências que a trajetória acaba trazendo. Mas o Afonso, eu acabei conhecendo ele mesmo, não foi nem por intermédio do Minute. Foi sim pelo Mauro Pedroni, porque eu na faculdade fui bicho dele. Também. E aí as coisas acabaram, aquelas coincidências curiosas que acabam acontecendo. Né? E aí eu acabei conhecendo o nosso amigo em comum. Aí de lá para cá, só ladeira acima. Muito bem. E nós estamos falando disso em 1998, não é isso que você formou? Exatamente. Então, sei lá, 27 anos aproximadamente, né? No E, começo, Estevão, na verdade, foi 97, né? 97. E de lá para cá, Estevão, você começou na fisioterapia esportiva, conheceu a terapia manual. Eu acho que eu conheci você provavelmente lá para 2001, 2002, talvez. E nós já fomos colegas de diferentes cursos, né? Terapia crânio-sacral, curso, o retorno da podoposturologia. Você já fez microfisioterapia, leitura biológica, enfim. Dá para a gente ficar aqui umas 3 horas só falando dos cursos que você fez.
E o que que você percebeu assim de mudança, de grande mudança na sua visão do que era o terapeuta, fisioterapeuta naquela época de 98 para hoje? Olha, Christian, é um fato curioso, porque, como eu citei agora há pouco, o meu primeiro contato com a fisioterapia não foi uma fisioterapia de eletroterapia, embora se formos traçar um histórico disso, né, na década de 80 que entrou a eletroterapia e ela já dominou. E nós estamos falando em meados de 2000, ela ainda era predominante e hoje ainda prevalece em alguns lugares. Mas para eu te dizer com discernimento muito grande sobre isso, é um pouco custoso porque eu já não participava da fisioterapia clássica. Mas as modificações, sim, elas continuam ocorrendo até hoje, né? E como você mesmo citou, dos cursos ao qual nós fizemos e acabamos nos conhecendo, e os colegas que fazem o curso conosco, são as pessoas que nós acabamos tendo o maior tipo de contato. Com a fisioterapia dita clássica, nada contra ela e nem desabonar, porque caso não fosse ela, nós não estaríamos aqui. Eu tenho muito pouco contato, né? Mas comparando a questão de formação para o que se tem agora, água e vinho, ou salto quântico, ou qualquer outro adjetivo que for dar, porque as modificações e mudanças são muito abruptas. E para você poder explicar isso até para o próprio paciente, quando ele te busca para algo, para o paciente fica um pouco dificultoso ele aprender ou entender o que está sendo dito. Mas ele sabe que tem resultado. Então ele comparece. E, bom, você teve uma fase, pelo menos que a gente trabalhou, você fez muita palmilha, trabalhou com muita podoposturologia, imagino que ainda trabalhe. E hoje, qual que é o seu grande carro-chefe, assim, no seu consultório? Eu sei que provavelmente você faz uma mistura de tudo, de todo o seu conhecimento, né? Mas o que é que você tem mais demanda hoje no seu consultório aí em São José do Rio Preto? Olha, eu lhe digo que a variável é bem grande, né? Com as novas técnicas que surgiram, e nós procuramos sempre estar, né, na crista da onda ou querer oferecer algo de bom para os nossos pacientes, com essa gama de informações que existem, né, agora online e também com as técnicas novas que surgem, as pessoas acabam te procurando por várias situações. Eu te dizer qual é o carro-chefe hoje é difícil, né, porque é de bebê até idoso de 80, 90 anos que você acaba atendendo e também das mais variáveis tipos de situações que você acaba ajustando a técnica para melhor personalizar para quem te procura. Então, a parte da podoposturologia, que foi a segunda formação, né, que ao qual acredito eu que foi quando nós nos conhecemos melhor, isso Sim. já Lá, na, vem lá, sendo na, lá com o Wilson, exatamente, até Palmilhas brinco, Amarelas, o Wilson impronunciável, né, porque o sobrenome dele é difícil de falar. Pichichese. Mas isso, ele mesmo. Somos parceiros até hoje e, assim, ainda me procuram na cidade para isso, né? Então, foi feito uma base muito grande e sólida com esse tipo de terapia e me procuram muito para esse tipo de questão, né? Que no caso é a posturologia, que é o nome dado hoje. E ela me ajudou muito, assim, né? Porque me levou para outros lugares também, não só aqui em São José do Rio Preto. Fiquei um tempo lá em São Paulo com os irmãos Pose. Fui em Franca atender os atletas da equipe lá que eles me procuraram, né? Tem time de basquetebol aqui da cidade que foi basquete 3 para fora do país jogar e eles procuram a gente. Então a parte de posturologia ou posturologia é uma coisa assim que dificilmente eu vou falar que eu não vou fazer porque já tem mais de 20 anos praticando. E concomitantemente com ela, sim, tem a terapia crânio-sacral do Pledger, e deixo claro que eu sou um praticante, não um terapeuta, né? Porque existem umas nomenclaturas específicas, às vezes as pessoas acabam se confundindo e elas precisam ficar meia claras. Sim, sou praticante de terapia crânio-sacral e a curiosidade dela, isso eu posso dizer, eu tive o contato com ela através da micro. é verdade.
A gente foi, eu fui da sua turma, até eu era seu companheiro de prática do primeiro curso, Introdução à Terapia Crânio-Sacral, né? Exatamente. Isso, eu nem lembro mais que ano que foi isso. Mas Em você outro, seguiu e hoje você, inclusive, como é que é a nomenclatura? Eu falei monitor, mas não é monitor, como você se denomina? não, Já está no estágio super saiyajin, assim, da terapia crânio-sacral, né? dentro do instituto, a nomenclatura é terapeuta assistente. Terapeuta assistente. Isso. Dentro da nomenclatura deles. Quando você vai, tem uma política específica para você poder sê-lo, né? Porque técnica americana e precisa seguir os preceitos da franquia americana. Então, para você se intitular ou se candidatar a isso, você tem que ter a formação, tem provas corriqueiras que você tem que fazer, tem que estar sempre na ativa para você poder ser classificado e estar presente no local, né? E para ser intitulado, até como eu citei antes, como um terapeuta mesmo, é necessário fazer uma prova parecida com o DO que tem nas escolas de osteopatia conhecidas aí no país, né? Não é diferente. É um longo tempo, né? Um abraço para a Renê, se ela estiver nos escutando também, né? Que coordena a terapia crânio-sacral no Brasil aí há quanto tempo, né? Sim, curiosamente, essa semana tem algumas coisas que o Instituto vai estar fazendo, né? Se eu não me engano, são 18 anos do Instituto Pledger aqui no Brasil, e hoje vai ter algumas coisas aí, e principalmente em comemoração ao Dia do Autista, né? Que, se eu não me engano, é É hoje. hoje o Dia Mundial, né? Isso, e uma das coisas que fez a origem dela acontecer, e o Dr. John acabou fazendo, foi justamente graças a essas crianças. Essa é uma... Não sabia disso, Estevão. Fala um pouco mais sobre isso aí, fiquei curioso agora. Eu não sabia dessa origem do Pledger, não. Assim, tem a literatura específica, né, que é dita, e na literatura as pessoas podem acabar vendo. Ele tinha desenvolvido a técnica, que ele acabou descobrindo o porquê, né, de ter o ritmo crânio-sacral da maneira em que ele acabou vendo. Foi fazendo uma cirurgia em uma criança, essa criança não era autista, era em conjunto com um médico amigo dele que tinha acabado de chegar do exterior. E o Dr. John, ele era um clínico geral muito bem capacitado. E muitos o procuravam para ajudar a traçar diagnósticos. E nesse belo dia que esse amigo dele chegou, um outro amigo chegou para ele e disse: olha, eu tenho uma criança aqui que ele está com o pé, ele não consegue andar direito e o pé dele não dobra para cima, né? Não faz a flexão dorsal. Esse amigo dele que tinha vindo de fora chegou e disse: isso é um problema na cervical. Aí o Dr. João, um problema na cervical, não existe correlação da cervical com os membros inferiores. Ele falou: tem um problema na cervical, e era um dos estudos que ele desenvolvia lá, né, da onde ele tinha chegado. Ele falou: tudo bem, vamos fazer isso, mas é preciso fazer um gesto cirúrgico de uma altura específica da cervical, ao qual eu não me lembro agora. Uhum. Depois disso, eles falaram: tudo bem, então vamos fazer a cirurgia, mas eu faço desde que você me acompanhe, né? O amigo dele pediu para ele acompanhar. E nesse acompanhamento, ele estava com o corta-agulha, né? São aquelas agulhas que travam. O amigo dele, que era o cirurgião, fez a abertura para tirar o que estava comprimindo a cervical da criança. Era uma cirurgia delicada. E o Dr. John segurando a dura mater. Nisso que ele segurava a dura mater mexia. E ele comentou com o amigo dele: você viu isso? Não, John, eu tenho que concentrar no que eu estou fazendo, que a cirurgia é delicada. O Dr. John, ele sempre foi muito esperto, né? Inteligentíssimo, fora da curva. Ele notou e ele mensurou a frequência cardíaca e a respiratória, e o ritmo do movimento não era o mesmo. Era Foi diferente onde, do que ele sabia, né? totalmente, foi onde ele acabou descobrindo, na curiosidade, e junto com os outros amigos que ele tinha e parceiros, né, a maioria eram físicos, PhD na história, eles foram descobrir o que era isso. E durante essa pesquisa tinha uma outra coisa que acabou acontecendo, né, aí é onde entra as crianças, no caso, com espectro autista.
E o espectro autista é muito interessante, porque no momento em que isso acabou acontecendo no lugar onde ele estava, ele acabou tratando de uma das crianças que tinha esse espectro, e no belo dia, essa criança parou na frente da porta da sala onde ele tinha visto essa criança, e ninguém entendeu por que essa criança foi na porta da casa dele, da onde ele tinha sido atendido no mesmo horário que ele tinha atendido ele. E aí é onde ele começou a desenvolver pesquisas, e aí a história, não vamos falar mais assim, né, porque até onde eu posso chegar é aqui. Mas isso tem no livro, quem quiser dar uma lida e ver a curiosidade, é um livro bem bacana. Bom, já que você falou desse tema, eu estou curioso agora. E como você vê, como é que é a sua relação com atendimentos, né? Seja com a terapia crânio-sacral ou com outras técnicas que você tem, né? Mesmo PNS e tudo mais, com a criança autista, Estevão? Você tem bons resultados? Como é o seu feedback? Se tem muitos Tá, clientes, né, que procuram essas terapias também? isso era isso que eu ia dizer. No espectro autista, eu ainda não tenho a prática clínica para poder chegar a tecer algum comentário sobre. Né? Tem a parte da formação que eu fiz, a parte de pediatria, mas eu fiz somente um módulo. E para você poder lidar com eles com maior destreza e tudo mais, você necessita de maior estudo e um pouco mais de aprofundamento. Embora na parte básica tenha essa situação, mas não é muito o meu foco, né? E nem das pessoas que me procuram. Então essa informação aí eu vou ficar devendo, porque eu não consigo, porque eu não tenho a prática com ela. Ah, mas você vai me indicar alguém, depois a gente convida para fazer um bate-papo aqui, que eu fiquei curioso. Realmente eu não conhecia essa faceta da terapia crânio-sacral direcionada para crianças do espectro autista, e já que nós estamos aí, né, no dia da conscientização mundial sobre o tema. Sim, aí já Mas que fica a legal. dica. Olha, veja bem, de repente, para você poder dialogar com a responsável do Instituto no Brasil, não tem pessoa melhor para chegar a tocar no assunto, falar e ter as diretrizes corretas, né? Porque existe uma premissa dentro do Instituto que é necessário ser realizada, né? Conversa com ela e se precisar de mim, eu vejo se eu posso ajudar aí para ter o contato. Porque ela Não, faz isso muito bem, maravilha. viu? Não, bom saber até para trazer, acho que para as pessoas que estão nos assistindo, porque a terapia crânio-sacral, dentro das técnicas, né, eu acho uma das coisas bacanas que ela é aberta para todos os profissionais, né? Então, as pessoas podem formar na técnica e é um público que demanda, né, de atendimento hoje, que cresce cada vez mais e que poderiam seguir esse caminho da terapia crânio-sacral para se desenvolverem como terapeutas, né? Bom, mas voltando um pouco para todas as outras técnicas que você já fez os cursos, e como é que você conseguiu, Estevão, integrar todas as informações que você teve, desde a sua fase esportiva, né? Aí você foi terapia manual, palmilha, microfisioterapia, leitura biológica, cursos de modulação do sistema nervoso, suplementação que você está fazendo agora, né? É, já são mais de 20 anos, ou seja, você não parou de estudar até o momento, né? Como você conseguiu integrar todas essas informações? Você estudava, passava um tempo só praticando aquele método? Como foi a sua forma de integrar isso tudo? Ou você já ia misturando tudo desde o início? Como é que foi seu jeito de estudar e praticar as técnicas? No começo, assim como hoje, né, eu ainda prefiro dar um stand-by na técnica antiga e me dedicar mais à nova técnica que está sendo aprendida. Que eu acredito né, a palavra hoje está na moda, né, a parte integrativa, para que possa integrar uma para com a outra, é necessário você estar bem sedimentado, né, e seguro para poder fazer a aplicabilidade daquilo que você vai fazer e conhecimento, um embasamento muito grande sobre aquilo. Principalmente essas técnicas, né, Christian, se faz necessário ter um conhecimento muito grande, não só da teoria, mas também da prática em conjunto. E a teoria, eu não costumo dizer que ela é muito pesada, mas vamos dizer que ela é muito enriquecedora,
e muitas vezes há uma certa dificuldade de poder ter contato, né? Que foi onde eu até comentei contigo, quando eu tive o contato com a crânio maior graças a micro, porque no início, né, eu sou da segunda turma, junto com os professores que estão dando aula hoje, né, que assumiram a microfisioterapia no Brasil. Você não tinha muita leitura e coisa para fazer, além daquilo que os próprios professores criadores da técnica tinham trazido. E na época, né, até ele citou, isso daqui veio de origem de um estudo de um lugar tal. Foi onde eu procurei e tinha muito mais literatura para. E aí eu caminhei para essa área também, estamos aí até hoje. Mas para você poder fazer a associação, Christian, hoje eu digo que não é tão difícil. Não por arrogância, mas sim por prática clínica. E sim, sempre fazendo aquilo que nós aprendemos na faculdade, né? A anamnese ainda é soberana. E durante a anamnese, você vai ver sinais, você escutando o seu paciente-cliente, você vai notar que ele vai te direcionar para um ponto mais específico daquele conhecimento, claro, que ficou mais sedimentado e seguro daquilo que você tinha estudado. E aí, nesse momento, aí sim, eu vou iniciar por uma das técnicas ao qual nós temos formação. Misturar muito, Christian, eu não faço isso. Dificilmente eu aplico mais do que duas, não, três técnicas em uma mesma sessão. Desde que cada técnica some com a outra e seja oportuna para que o cliente receba. Antes, eu já tentava fazer mais, porque você fica ávido de ajudá-los, né? Mas dava uma sobrecarga muito grande no organismo da pessoa e, às vezes, tinha umas reações um pouco intensas. Né? Nós sabíamos, né, até um determinado ponto o porquê das reações, mas tinha algumas que você não tinha muito conhecimento sobre. Mas hoje eu aplico duas, três, dependendo da situação. Agora, quando é um paciente que já nos conhece e nos acompanha a longa data, porque de fato se faz necessário uma periodicidade, né? No caso, manutenção para ajuda do quadro clínico dele, ou o atual, ou um novo que ele acaba apresentando no decorrer, né? Porque você acaba tratando de uma vez, aí você trata dele e da família toda. Uhum. E, e O da data que sistema você... todo, né? Exatamente. E da data que você citou aí, já tem pacientes que estão saindo de medicina, né? Então, já tem filhos ou coisa parecida. Mas aí sim você tem uma maior flexibilidade pela compreensão deles, né? De terem recebido o tratamento, saber como funciona. Mas geralmente, quando me procuram, eles me procuram por algo específico. Me disseram que você faz isso. E Ah, quando entendi. não me disseram, eu pergunto quem fez a indicação, porque eu ainda sou um pouco jurássico, né? Na questão do QI e quem indica. E aí, quando eu vejo quem indicou recebeu um tratamento específico. E aí é onde chegou o contato, né? As pessoas dialogaram, olha, pode ser que pode te ajudar, procura, e é o meu primeiro contato para saber de onde iniciar e qual técnica aplicar. Então, bom, faz sentido porque provavelmente se, sabe, eu atendi fulano que recomendou ciclano e o fulano eu trabalhei com posturologia. Então a expectativa dessa pessoa que está me procurando agora provavelmente é numa abordagem inicial de posturologia. E assim você vai encaixando conforme as pessoas que passaram, né? Porque eu Exato. acho que esse desafio que hoje existe, né? Porque a quantidade de informações é muito grande, né? Eu falo que você, para fazer todos esses cursos que você fez, você levou aí alguns anos, né? Mas você percebe hoje que o terapeuta ele acaba fazendo cursos em sequência num período muito mais curto. E automaticamente nós não sei nem se tem tempo de digerir tudo isso, né? Então, consequentemente, na hora que vai para o consultório, como é que separa, né? Como é que integra? Então, até eu fiquei curioso para entender na sua trajetória como você fez. Então, você aprendia, digeria bem aquilo e estudava, praticava, depois inseria uma nova informação, e aí depois você ia escolhendo, isso aqui eu vou praticar mais, isso aqui eu vou praticar menos,
E com isso você fez aí um grande arcabouço, né? Porque você está falando de grandes universos, né? Podoposturologia, PNS, microfisioterapia, terapia Exatamente. craniofacial. O mais curioso disso tudo, quando você me fez o convite, eu estava pensando comigo, eu não posso dar brecha, né? Mas a preocupação era justamente essa. Mas quando eu comecei a pensar sobre isso, Christian, pela trajetória das técnicas ao qual nós acabamos fazendo as formações, elas se complementam. Então, no momento que você tem paciência de observar onde existe essa complementariedade, fica mais fácil de você poder ofertar o que é necessário para a pessoa que te procurou. Sim, Né? Então, é, é curioso isso, né? Porque, por exemplo, eu comentei, né, que nós tínhamos feito a micro, mas a micro ela veio depois de ter feito terapia manual, sim. que foi a outra pós-graduação, né? Terapia manual e postural, pela Você Sesumar. foi de São Paulo? A turma de São Sim, Paulo? A sua turma foi de São Paulo, né? não me lembro agora de cabeça. Se eu não me engano, qual foi a primeira turma? Foi a primeira turma. A primeira, Foi a de São Paulo ou foi do Paraná? acho que foi Londrina a primeira turma. Isso, foi essa daí, foi a primeira turma. E nessa turma foi aonde, se eu não me engano, apareceu o François Solier com o NM. Que apresentou a microfisioterapia, né? Exatamente. Né? E aí, depois disso, você fica, eu gostaria de fazer. Então, tivemos a formação, né? Opa, acho que ficou mudo aqui, Estevão. Será que eu sou... Voltou? Voltou. Desculpa que me ligaram aqui. Ah, normal, às vezes acontece. Eu aprendi, essa eu aprendi agora, tem essa fase nova aí que tem, eu coloco no modo avião e uso no Wi-Fi, aí não entra ligações. Entendi. Eu estou iniciando agora, então me perdoe. Não, Né? tá perdoado. Ah, Oi? voltou, fica Isso. tranquilo. Voltando à história, é justamente isso. E vendo o professor de uma nova técnica, aplicando outra técnica em conjunto com a dele. Bom, isso é possível. Né? Logo depois que eu entrei na micro, como eu disse, precisávamos de literatura para ter uma maior segurança da aplicabilidade que nós estávamos fazendo. Isso eu estou dizendo na época, não no dia de hoje. Sim, sim. Né? E a época, óbvio que vai datar, deixa eu ver aqui, 2005. Então, e tudo em francês. Não é a minha língua mãe, então nós fomos procurar. Procurei a terapia crânio-sacral do Plédia. Logo depois dela vieram outras técnicas em conjunto que, sim, foi possível, você citou aí, né? Logo depois veio o Emmanuel Corbel com a leitura Leitura. biológica. Você foi da primeira turma, né, da leitura biológica no Brasil, né? Foi. Aí junto com ele veio a Josi. Fazendo um parênteses, Estevão, até então a gente estava seguindo um caminho de manualidade, de toque, digamos assim, de controle da terapia, né? E depois veio a microfisioterapia que já envolvia toque, mas já envolvia um pouco de informação verbal. Aí depois vem direto o Manu, né, da leitura biológica, e a própria Josi, com a informação pura, né, com a verbalização. Como foi para vocês? Você aceitou bem aquilo para você? Como que foi integrar essa coisa de trazer informação e somente a palavra poder provocar mudanças nas pessoas? Olha, você me conhece há um tempo, mas as pessoas que vão nos ouvir ou estão ouvindo não, não conhecem, né? Para mim isso não foi muito difícil, né? Isso eu falo com muita segurança, simplicidade e mega humildade. Não foi muito difícil, porque em paralelo com isso já acontecia algumas coisas, né? E era possível você perceber que a palavra dita você poderia usar como uma alavanca para alguma coisa, né? E esses dias até, né, em um dos últimos cursos que nós fizemos, teve um dos professores que até o senhor trouxe, né, para o Brasil. Espero que continue trazendo. Ele vai voltar em novembro, da Postura Evolução, né? Ele vai Isso, voltar em novembro. palavras servem como alavanca. E isso é verdade, porque quando você era
criança, você fez arte. Quem não fez arte? Né? Todo mundo fez arte. E Tomara que fez. tenham feito, né? Parece Aí que foi tem uma uma infância falha aí boa, né? embaixo da tua barba, aí embaixo do queixo. Tem ponto aí no queixo ou não? Não, é ficando branco mesmo. Tá. Porque assim, eu também não tenho. Mas a criancinha, tem muita criancinha que tem a falha no queixo aqui porque machucou o queixo quando criança. Mas aí nossos pais acabam nos chamando, né? Estevão, vem para casa. Estevão, vem para casa. O Estevão não dá atenção. Nem o Christian dá atenção. Mas se fala, Christian Fernando, você breca. Opa, o que eu fiz de errado? O nome Né? composto, acho que ele veio com essa função, né? De gerar um alarme, né? Não é bem por aí o nome composto, mas Sim, sim, não vamos para sim. esse viés. Mas o que ocorre? É uma palavra que é dita, embora seja o seu nome, é uma alavanca Sim. que gera um estado físico. E isso me era muito curioso quando acontecia. E é uma das coisas que está acontecendo muito nos dias de hoje, né? Por isso que durante a anamnese, quando todo profissional, né, quando você vai aprender, eles dizem que é soberano, de fato é, porque aquilo que nós vamos falar para os pacientes, eles vão captar, pegar, acolher e vai ser uma verdade praticamente absoluta. Isso pode gerar uma situação tão benéfica quanto não benéfica assim, né? E isso quem deixou muito claro para a gente também foi o Manu, Sim. né? Na leitura, toma cuidado com o que vocês vão dizer, porque dependendo do tecido embrionário que for tocar, porque é uma alavanca, pode dar alguma situação assim. Então, o cuidado, né, e o tato para lidar com o ser humano é ser mais um ser humano para poder lidar e ajudar com ele. A única coisa que eu sei é algo diferente dele para poder ajudar ele na saúde que ele precisa. Ser humano no atendimento, né? Exatamente, E exatamente. uma técnica também que para mim, assim, eu achei que mudou bastante a minha postura como terapeuta foi o Psyche, quando ali a Beth começa a explicar como normalmente o profissional da área da saúde faz a anamnese, né? A gente fica cavando, né, os problemas da pessoa, né? Qual é a sua queixa principal? Mas você não tem diabetes, hipertensão, nananã, ou seja, a gente vai só reforçando tudo que a pessoa, entre aspas, tem de negativo, e a gente não faz a pergunta principal para ela, tá, onde você quer chegar, né? O que você gostaria de fazer, né? Então, a gente só reforça talvez muita coisa negativa e não vai exatamente porque o paciente precisa, né? Exatamente. Isso é um padrão, né? Sim, Na grande maioria das vezes, depois de ter feito isso, igual você comentou, né, dessa técnica, falando nisso, um abraço para a professora Beth, uma figura, uma querida, de fato, isso acaba acontecendo. Mas a maioria das vezes é enaltecer a coisa boa, né? exato. Enaltecer a coisa boa. E é bacana você lembrar, assim como você se lembrou do profissional aí em específico, né? A Beth, com o Psyche. No começo do ano passado, você trouxe o Eric também, ele fala uma coisa semelhante com isso. Eu prefiro enaltecer os pontos positivos do paciente, não os negativos. O negativo já está bem claro. Eu não vou deixar de investigar aquilo que eu posso fazer para ajudá-lo. Mas a investigação maior é com a palpação, né? Na verdade, a gente vai colocar um objetivo na terapia dele, né? Onde a gente quer chegar? Eu acho que, inclusive, é uma das perguntas que eu faço para os meus pacientes, tá? Onde você quer estar depois de resolver todos esses problemas, né? Porque sem sonho, sem direção, fica complicado até para o nosso papel de terapeuta, né? A gente está indo para onde, né? Só tirar a dor, só tirar um sintoma, é muito raso isso dentro de um olhar, Sem né? sombra de dúvida, ele necessita de um objetivo. E aí é onde fica o desafio maior, né? Você conseguir trazer ele para o objetivo que é próprio para ele. E a hora em que você consegue conquistar isso para ele ter uma percepção muito maior para esse tipo de situação, sim, ele vai tirar o foco da perturbação, né? Que foi o que trouxe ele até aqui. Isso é um fato até curioso, porque quando chega na segunda sessão, você vai perguntar para ele como eu tenho o hábito de perguntar, né? Se a pessoa está entrando aqui da mesma maneira que ela entrou a primeira vez. A grande maioria não me conhece, ele buga, né? Ele, como assim? Eu também ia bugar, eu ia falar, como assim? Você não me atendeu ainda? Que negócio é esse?
Não, eu digo na segunda vez, né? Ah, tá. Achei que era na primeira sessão. Falei, olha, Não, na primeira vez você vai ter a descoberta que a anamnese de primeiro contato é o que vai dar a diretriz, como você me perguntou, né? E qual técnica vai usar. Se ele já veio com uma primária que foi da indicação, durante a anamnese eu vou ver se ele vai direcionar para outros pontos, né? E ver qual é a técnica que vai se adaptar melhor. E depende muito de qual quadro clínico que ele apresenta para eu poder fazer a aplicabilidade. Embora você tenha afinidades com algumas técnicas que você tem, não mais de tempo de uso, mas que você gera uma afinidade muito maior. Mas depois de fazer essa primeira e traçar o raciocínio clínico para oferecer algo personalizado para ele, sim, na segunda vez eu pergunto se ele entrou, né, na sala da mesma maneira em que ele entrou a primeira. E aí eles ficam me olhando, não entendi. Eu já estou acostumado, quase ninguém me entende, mas enfim. O senhor me veio com uma queixa. A queixa ainda existe? Ah, existe. Estou com dor. Tudo bem. Então me explica sobre essa dor. E aí você vai criando, gerando a consciência dele para ele se auto-perceber, né? E essa auto-percepção se faz necessária. E é onde eu digo que o desafio maior é justamente por esse fato, porque quando ele quer realmente sair do estado em que ele está, ele sai. E sai rápido. Mas quando ele quer, verdadeiramente. é, é Agora, um- eu vim porque eu estou investindo num profissional e a responsabilidade é do profissional resolver o meu problema, não é esse o caminho. Né? Nós não somos um adianta facilitador. Agora, terceirizar, né? exatamente, nós somos facilitadores. Agora, se não tiver a dedicação em outro ambiente, né? E hoje é bem dito, o expossoma, o ambiente onde você vive, pode desencadear várias coisas, né? E não vamos parafrasear Bruce Lipton, né? É o ambiente, sua besta. E falando em ambiente, Estevão, vou fazer um link aqui. Você, como colega profissional, eu considero uma pessoa nutritiva, né? O que é uma pessoa nutritiva? Isso eu escutei de uma amiga, uma massoterapeuta de Curitiba, a Liane. Ela falava, Cris, você é uma pessoa nutritiva. Daí eu falei, o que é uma pessoa nutritiva? Que você sempre está compartilhando coisas com as outras pessoas. Eu vejo que você tem esse comportamento, pelo menos nos grupos, né? Você compartilha livros, você compartilha conhecimento, você sempre está escolhendo imagens que falam mais do que palavras nas suas redes sociais. Com os seus pacientes, você tem esse tipo de relação, de você envia conhecimento para eles, você trabalha com esse aspecto um pouco mais indireto de educação, de trazer informações, ou não? Só para entender se você tem também essa dinâmica com os seus pacientes. Porque você falou da questão da educação do paciente, né? Então, porque tem alguns colegas que enviam arquivos, enviam literatura, você tem esse hábito? Sim, que entra na questão da educação terapêutica. E por incrível que pareça, assim, eu não sou muito de redes sociais, né? Embora tenha o meu pessoal aí vai dar uma olhada, eles não vão entender o que é o meu Instagram, né? Não, Porque mas é por isso que eu falo, na minha visão, você comunica muito por meio de imagens, né? Sempre é uma comunicação indireta, mas é muito poderosa. exatamente. Isso ocorre muito. Teve um tempo, confesso até, eu não vou fugir da resposta até, mas é um paralelo. Teve um tempo até que eu gostaria de ter parado e quando eu parei, eu descobri que as pessoas viam. Eu falei, opa, óbvio que você coloca com o intuito de que as pessoas vejam e tenham um conhecimento sobre, né? Mesmo que não tenha um profundo conhecimento, mas desperte uma curiosidade, não a fins de lucro e marketing afins, Sim, sim. né? Mas é para o conhecimento, assim como você disse. É interessante a palavra nutritiva aí. Mas quando eu parei, reclamaram. E eu não imaginava que isso acontecia. Aí você entra, por exemplo, na cidade, né? A hora em que anda, eu tento ficar paisana e não é Bem, bem irônico, mas é difícil. verdadeiro. Ó, Eu só para tento, fazer um parênteses, ele quer ficar paisana com 2,04 m. eu tento ficar paisano.
Aí encontra um, passa, você não é fulano, eu vi aquilo que você colocou. Eu falei, mas gente, como assim? Né? E você acaba se surpreendendo. Porque fazia muito tempo que eu não estava habituado mais com isso, mas enfim, você acaba se surpreendendo. Então, com esses pacientes, quando eles acabam descobrindo a tua rede social, muitos te questionam por que você não coloca, e eles questionam veementemente, por que você não coloca o trabalho que você desenvolve e tudo mais. Eu falo, olha, eu prefiro ainda o boca a boca, por isso que há pouco eu citei o Jurássico. Mas Hum. sim, com eles eu tenho um contato um pouco mais próximo, desde que eles me permitam e peçam. Porque ser invasivo não é comigo. Mas se me pedem, eu entrego. E eu não entrego pouco. Eu imaginei que você fizesse isso, por isso até eu fiz a pergunta, porque é uma característica sua, tá? Para quem até não conhece o Estevão, como colega de trabalho, né, a gente participa de grupos, eu sempre vejo você com essa atitude de compartilhar o que você tem, né? E eu fiquei imaginando, bom, você comentou que um dos processos importantes do seu tratamento, além das técnicas, é o aspecto da educação do seu cliente, né? Então eu pensei, será que o Estevão também compartilha PDFs, aulas, informações que vão além, né, daquele sintoma que a pessoa está apresentando ali? E a gente sabe, né, que o processo de cura é um processo de educação também, né? Para É mudar com o esse que ela intuito. está vendo, né? Justamente, é com esse intuito. Não é nada gratuito, não é vontade de aparecer, mas o intuito maior, sim, é o bem-estar de todo mundo. E não é tão difícil oferecer, né? É aquela história, vamos passar para frente aquilo que é bom. Porque a parte ruim, né? Isso é muito fácil de acontecer, principalmente nas redes sociais, né? Tem nomes específicos que são dados para isso, né? Stalkear ou coisa parecida. Mas para que isso? Isso não leva a lugar sadio, vamos dizer assim. Nós somos profissionais para poder oferecer saúde. A saúde, eu até costumo perguntar para quando me procuram, é aonde começa a sua saúde. Eu vejo que, bom, imagina, né? Você tem aí 27 anos, talvez, de carreira profissional, não faço nem ideia de quantos mil pacientes você já atendeu. São pessoas que acreditaram a você, né, a autoridade, e querendo ou não, o peso da sua palavra para essas pessoas é algo importante. Então não dá para ficar publicando qualquer coisa também, né? Então, por isso que tem que ser responsável naquilo que se fala, naquilo que se compromete e naquilo que ensina, né, nas redes, né? Exatamente. Existe essa responsabilidade. Eu vejo, E aí é onde entra. eu vejo que você executa bem, você não publica nada assim sem pensar, não. Não tem como, né, Christian? É uma responsabilidade muito grande. Ainda mais depois desses viés que eu acabei comentando contigo, né? E ainda aparece alguns. Por que você não colocou? Ou você colocou, o que que responde, o que que quer dizer aquilo? Né? Aí você fala, opa, peraí, o buraco é mais embaixo, então vamos ter zelo com aquilo que nós vamos acabar demonstrando ou até incentivando para que as pessoas vejam, né? E uma pergunta, Estevão, você está aí em São José do Rio Preto, já é referência na reabilitação. Que conselho você daria hoje para um jovem terapeuta ou para alguém que está querendo entrar nesse caminho de ajudar outras pessoas? O que você diria para essa pessoa hoje? Tipo, Estevão, quero entrar na área das terapias. Como você vê isso hoje? Quais seriam suas recomendações? Muito estudo, muita dedicação, persevere. É uma área linda para poder se desenvolver. E caso tenha esse desejo, essa vontade real, siga em frente, porque para os dias de hoje isso está se tornando um dom. E dons hoje está muito fácil, vamos colocar uma aspas aí, né? De você poder se desenvolver. Porque, ao contrário do que era os 28 anos atrás aí, hoje as facilidades para você adquirir informação, ela é muito grande. Essa é uma faca de dois gumes, eu costumo dizer, porque o que você encontrar está muito fácil, mas filtrar o que você encontrou para ter uma seriedade naquilo que é realizado é muito mais fácil do que era há 28 anos atrás.
mas dedique, porque ajudar o próximo, eu sou suspeito a falar, ajudar o próximo e o ser humano não tem recompensa maior. É, concordo com você. E já que você falou da diversidade de cursos, né, a quantidade de informação, como é que você seleciona algo que você vai estudar? Como é que é o seu critério de avaliação? É intuitivo ou você leva em consideração quais fatores? O intuitivo, não vou mentir que ele é muito forte, mas, como dito anteriormente, eu acho que não deixei muito claro, Christian, é que assim, o embasamento na grande maioria das técnicas, elas têm uma origem. E dessas técnicas todas ao qual nós conhecemos, você citou, a anatomia é uma delas, a fisiologia é outra, né? E a anatomia, agora falando, eu me lembro na época da faculdade, né? Fisioterapia é um ano, na época em que eu fiz, era um ano de anatomia. Hoje eu não sei como está, né? E eu tive a graça de ter um laboratório de peças em natura. E meu perfume era formal os 4 anos da faculdade. Então isso foi uma das coisas que me facilitou, né? A parte de terapia manual e a anatomia, porque eu sou fascinado por anatomia. Mas tem a fisiologia. Até então, embriologia e as outras, né? Não era de muito conhecimento. Por isso que eu citei, né? Você perguntou há pouco como iniciar nessa área de saúde, né? Embriologia e as outras partes, elas acabam se complementando. E aí é uma das coisas que você vê, né? De todas essas técnicas ao qual você citou, vamos citar uma das últimas que você citou aí, que foi o postura-emoção. Embriologia, os tecidos embrionários, né? E quando ele teve aqui, que eu não me lembro o ano também, pela primeira vez, faz mais de 10 anos que ele vem para cá, não faz? Faz. O Villeneuve, você fala? Sim, Isso. já deve ter pelo menos 10 anos. Ó, gente, vocês desculpem a gente falar essas datas que a gente é meio já experiente. É, ele veio, eu estava na posturologia, ele veio, depois me trouxe a PNS e ele fez um tratamento específico lá naquelas primeiras semanas que ele teve aqui, que foi uma imersão que nós fizemos, ficou todo mundo assim, como assim? Né? Mesmo de ter tido a formação nas outras técnicas de terapia manual de toque sutil, né? E você, se eu não me engano, foi um dos cobaias, né? Você se lembra lá que ele tocou Ele na fez, sola eu brinco que ele fez o sinal da cruz da na cruz? sola do meu pé, eu fiquei chapado uns 3 dias. É, e a hora em que ele comentou com você algumas coisas, mas vamos pular essa parte. Mas tem a parte Não, pode falar, tipo, só para quem está assistindo entender, gente, é, ele está falando especificamente do professor Philippe Villeneuve, que é o criador da PNS, ele tem um curso chamado Postura e Emoção, e um dia, conversando, ele não era nem matéria da postura e emoção, né? Ele pediu para olhar o meu pé, eu brinco que ele fez o sinal da cruz, assim, na parte plantar do meu pé. Eu entrei em vagotonia tão forte, e aí e ali depois ele pegou na minha mão. Ah, você tem um problema transgeracional com avô, com não sei o que do lado paterno. Eu falei, rapaz, que isso? É bruxaria? A gente estava esperando um curso, né, de palmilhas, né, com entradas sensório-motoras, olho, boca, postura, né, aquela coisa toda que a gente conhecia de elemento, e vem o cara fazendo um toque suave, falando do meu avô, falei, que é isso? E aí depois a gente foi entender, né, que era epiderme, postura, emoção. E fora a parte, exatamente. né, que vocês fizeram, né, da verbalização Sim, também, né? que é a parte da alavanca que eu citei há pouco, né? E outras técnicas fazem isso também. Mas é quando o decorrer do tempo, né, as coisas ficam muito mais claras e você acaba tendo um amadurecimento muito grande também para poder ter uma percepção maior do que vem a ser aquilo que eles acabam nos dizendo. Mas é curioso isso você ter dito, né? Porque de fato é assim e para quem já está, abre aspas, acostumado com loucuras, mas a loucura Sim. é por falta de conhecimento, né, que configura a ignorância e não saber de fato o que vem a ser aquilo, mas depois de estudar e saber qual é a origem, porque sim, tem o estudo baseado em evidência, que é o que gostam de falar, né, porque parece que o que nós fazemos não tem nada baseado em evidência,
Aí sim, é em muita evidência. Esse curso, a hora em que ele fez isso com você e ele estava dissertando outras coisas, ele chegou a citar que ele usava o embasamento de uma outra profissional, que era uma psicóloga, né, Anne Ancelan, que é uma das mães, se não a maior, da psicogenealogia. Eu falei, pronto, É o, mais tra- um. é o transgeracional aplicado à postura, né? E hoje, se E você poder, pegar, né, dentro do contexto da postura e emoção, já entrou no aspecto transgeracional, né? sim, e ele já usava esse conceito há 10 anos lá atrás, que ele já desenvolvia o estudo dele. Então, assim, a hora em que veio tudo isso, Christian, para poder te falar como eu vou fazer a escolha do próximo curso. E a hora que falou transgeracional, psicogenealogia, eu falei, pronto, que benção divina é essa? Vai o Estevão de novo. 2000 e nós estamos em 24, quando foi 18, 2025, 2000. em 2018 saiu para fazer outra pós-graduação em psicogenealogia, porque eu queria saber por que ele descobriu o teu avô na sola do teu pé. Então, a hora em que você vê a complementariedade das informações, das técnicas específicas, né, uma acaba integrando com a outra. Você saber por qual caminho, qual viés ou por onde iniciar esse fato, óbvio que se faz necessário ter segurança, né, de estudo e embasamento, mas a alavanca que o paciente te demonstrar é onde você vai direcionar o caminho do que você vai ofertar como produto para ele. Né? Eu até costumo dizer, eu tenho uma caixa de ferramenta razoavelmente boa. A sua caixa realmente é grande. É quase proporcional, né, a estatura que você comentou. Mas para que eu possa saber qual ferramenta usar, eu posso te mostrar, você ir lá pegar, ou nós tentarmos ver qual vai ser a melhor. E geralmente sempre dá bom, dificilmente dá ruim. Porque quando a pessoa te procurou, já abriu o espaço para você poder lidar, tratar dela e também dos seus descendentes. Hoje, quando você entra no aspecto transgeracional e você observa que você se tratando, você também está curando as gerações que estão, né, abaixo de você, a responsabilidade aumenta, mas também, né, a possibilidade de você corrigir o seu clã, de melhorar muita coisa, né? Sim, E, isso é e, fato. Por isso e que faz necessário o voltando, né? terapeuta ser tratado, ou estar se tratando sempre. Eu nesse ponto eu penso que para que a gente possa doar alguma coisa, a gente tem que ter, né? E para ter, a gente tem que se submeter como paciente para ter saúde também, para poder doar a saúde, né? Sim, Porque às vezes é muito comum você ter terapeuta que tá tudo doido querendo vender consciência, como é que não bate, né? A conta não fecha, né? não, não fecha. Não tem coerência, né, Christian? Exato. Não é falar Estevão, mal, não é uma crítica desconstrutiva, mas as coisas se fazem necessário ter coerência. Né? E quando ela tem coerência, ela funciona. Aí é onde a grande maioria fala, mas como que esse tipo de informação ou esse tipo de situação surgiu durante a terapia e me fez tanto sentido que eu não sei nem mais o que isso representa, mas a pessoa, esse não saber o que representa é a hora em que ela necessita integrar o que ela recebeu, né? Que é e diferente dela até normalmente, chegar dissociada. Não, dissociada é outra coisa totalmente diferente, mas ela é integrar o que ela recebeu, porque para ela fez sentido. Mas o que é ela sentir isso que fez sentido para ela? É o momento que ela vai integrar e é óbvio que, dependendo de qual técnica que você usou, é onde ela vai guardar a memória para reorganizar e fazer com que haja a integração disso tudo, né? E ela melhora gradativamente. bom, Estevão, eu sei que a gente está dentro do nosso tempo, né? Eu comentei com você que ia ser mais ou menos uma hora de bate-papo, mas queria fazer uma pergunta para a gente encerrar aqui, né? Você imaginava que
da fisioterapia que você conheceu para reabilitar você, né? Você foi o usuário lá atrás, como atleta. Você imaginava que você ia trabalhar com as coisas que você trabalha hoje, que ia evoluir tanto, que ia ter essa profundidade assim no seu tratamento? Não, não fazia ideia. Lá no começo, não. E é curioso essa pergunta, Christian, porque agora eu tomei pela mente, eu vou tentar ser breve. No ano de 2001, eu estava em Porto Alegre, trabalhando num time de profissional, ou de futebol profissional, né, que estava no Campeonato Brasileiro. E em 2001 já existiam algumas técnicas de terapia manual que nós tínhamos conhecimento. E um atleta específico, no caso o capitão da equipe, ele teve um problema lombar e caiu no DM para ser tratado, né? Comecei a tratar, fiz anamnese, eu tive a felicidade de ver como que ele se lesionou no campo, porque eu estava no campo no dia, levei ele para o DM, iniciei o tratamento e logo depois veio um dos coordenadores que ele já tinha um conhecimento da parte holística, acupuntura e tudo mais. Ele chegou e me perguntou: Estevão, se ele fizer uma moxa ou uma ventosa, tem problema para o seu tratamento? Eu falei: para mim, não. Tem que ver se ele quer e tem que ver com o médico, né? Hierarquia. Dentro do esporte é muito forte isso, né? Exatamente. No caso, ele olhou para mim: o que você acha? Eu falei: olha, eles já confiavam bastante em mim, graças a Deus. Eu falei: olha, se você achar que é oportuno, não tiver meio de agulha, não vai ter problema, vai ajudar com o que eu vou fazer. Ele: ok. Ele foi, saiu do DM, que eu fiz a minha parte com ele, de analgesia inicial. Ele foi, voltou no outro dia de manhã com as marcas da ventosa, né? Ele comentou comigo que o oriental, né, que o atendeu, acabou fazendo e aplicando, né? E a hora em que ele me disse que ele pegou o pulso dele e viu o olho, eu falei: bom, esse daí sabe o que estava fazendo. Terminou, eu tratei dele naquele dia pela manhã, ele já estava recuperando muito bem. No período da tarde, eu fiz toque sutil nele e logo depois teve uma mobilização do sistema nervoso. A hora que eu terminei isso daí, ele pulou da maca, literalmente. Começou a dar aqueles pique curto, né, que eles fazem de aquecimento. Ele: o que você fez, companheiro? Eu falei: calma, eu não sei o que eu fiz, eu quero saber o que está acontecendo com você aí, né? Eu não sei qual chave que virou. Ele falou: eu tô bem, eu não tô sentindo nada, olha aqui. Eu falei: calma, vamos fazer os testes Vai devagar, específicos para ver se tá. hein, pelo amor de Deus. Ele: não, cara, eu tenho que jogar amanhã. E era um jogo muito importante, e outra tinha o bicho, né? Ele queria o bicho, capitão da equipe, era o que ela alavancava. Ele falou: eu tenho que ir, eu tenho que ir. Eu falei: calma, primeiro eu vou fazer a minha avaliação. E lá era assim: fisioterapia liberava, o médico tinha que liberar. Sim. Aí o médico liberando, aí no caso era o Moraci Santana, que era o preparador físico. O Moraci, ele virava para mim: e aí, Estevão? Falei: do meu setor tá liberado, se você quiser fazer o teste com ele, eu vou lá, acompanho com você no campo, se der alguma coisa eu seguro de novo. Aí ele ia lá, fez o teste. Eu falei: só ver com barreira para ver se vai dar certo. É o treinador agora, né? Exatamente. Né? Ele jogou o jogo e por pouco ele não fez um gol. Se ele fizesse um gol, eu não tava aqui hoje. Né? Coisas da vida. Se ele fizesse um gol, eu não tava aqui hoje. Eu não tinha seguido mais o que nós fazemos. Mas, assim, para fazer essa aplicabilidade toda, como você disse, eu imaginar que ia fazer isso, principalmente na área esportiva, que foi onde eu trabalhei um longo tempo, eu não imaginava. Mas de acordo com a evolução, né, e que as coisas foram seguindo, é onde nós nos esforçamos para poder aprender e conseguir unificar o aprendizado que nós acabamos tendo. Show de bola. Estevão, e né, deixar um recado aqui para quem está te ouvindo. Se a pessoa precisar dos seus atendimentos, como ela encontra você? Você tem site, você tem página, telefone? Como que a pessoa te encontra? Como que eu faço para marcar uma consulta com você? Essa é a melhor parte, né, Christian?
Conta aí pra gente. Como eu citei para você, eu não vou para o pior, eu vou para melhor. Assim, podem entrar em contato aqui no direct Boa. ou via o WhatsApp, né? Mas acho que o direct aqui vai ser mais fácil. Que aí, entrando no direct, eu dou o contato do WhatsApp, porque o WhatsApp ainda o pessoal há uma confusão, porque o meu WhatsApp é um telefone fixo. A hora que eu falo que é o WhatsApp, eles falam, mas isso aqui não é o WhatsApp, né? Mas é o WhatsApp Business, isso não tem problema. Entrou em contato no direct, nós encontramos aí, vemos qual é a melhor possibilidade e compatibilidade de agenda para poder ajudá-los na melhor forma possível para a sua saúde física, mental e bem-estar. Espiritual também, gente. Estevão, meu filho, ele trata é tudo. Isso daí é com o senhor. Mas eu confiaria, viu? Se eu tivesse perturbado nessa área, eu falava, Estevão, me ajuda. Bom, Estevão, obrigado, viu, por aceitar o convite. Foi muito bom escutar você. Gratidão mesmo. Para quem precisar, gente, de tratamento, São José do Rio Preto tá lá, Estevão, profissional de referência aí, 27 anos de todos os cursos que você pode imaginar que a gente vende ou já vendeu na vida, Estevão já fez e muito mais. Então, é um profissional altamente qualificado e extremamente generoso e cuidadoso com seus pacientes. Estevão, quando você quiser voltar para a gente bater um papo, as portas estão abertas, viu? Eu agradeço também, Christian, a você, ao público que te segue e aqueles que assistiram ou estão assistindo ou assistirão. Né? Muito obrigado a atenção de vocês todos e se precisar de mim, até onde eu possa alcançar, e não vão abusar dos 2,4 m, né? Eu estou à Não. disposição, Christian. Se tiver outra coisa aí eu puder ajudar e quiser chamar, fique à vontade que nós damos um jeito de poder entrar em contato e poder seguir a trajetória juntos. Foi muito bom. Foi muito bom você compartilhar sua história, como você estuda, como você aplica, como você integra. Eu acho que experiência hoje vale ouro, né, para quem está chegando no mercado e você tem estrada aí para compartilhar com os nossos alunos, nossos ouvintes, enfim. E, bom, esse ano eu acredito que nós nos veremos pessoalmente em alguma formação. Novembro eu acredito que é certeza, né, na postura emoção com o Villeneuve. E aí depois eu vou compartilhar com você um outro negócio que vai acontecer em agosto. Aí você Olha vai. lá. Olha lá, ele já querendo colocar a pulga atrás da orelha. Misericórdia. Cuidado, Agosto, hein? agosto Vamos vai vir, devagar. vai vir um negócio interessante, aí eu vou conversar com você Tá direitinho. bem. Certo, gente? Obrigado. Então, Estevão, mais uma vez, e obrigado quem está nos acompanhando aí. Se quiserem deixar perguntas para o Estevão também, essa live vai ficar salva na página da Sinapse. Depois eu compartilho contigo o link, tá, Estevão? Ok. E quem quiser mandar contato, ó, o arroba do Estevão vai estar lá marcado também. Tá joia? Sem problemas. Bom, bom resto de semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau. Ah, como é que é? Ah, sim, né, Estevão? É boa. Valeu.